eu falaria sobre a visita de Jesus ao inferno. A visita de Jesus ao inferno. Ora, ao dizer que Jesus visitou o inferno, eu estou dizendo que eu creio que o inferno existe. Se não, tem alguém já perguntando aqui, Caio, você acredita? Pelo amor de Deus, se eu creio que Jesus visitou o inferno, logo não me façam essa pergunta. Eu creio que o inferno existe. Eu, eu creio no que Jesus ensinou, e Jesus ensinou que existe inferno. Agora, o que acontece no inferno, qual a finalidade do inferno, qual o destino do inferno, é que provavelmente a minha interpretação seja diferente da sua. Mas que inferno existe, inferno existe. Inferno, para mim, por exemplo, é uma dimensão de experiência espiritual, de natureza, carregada de eternidade, carregada do sentido de eterno. Aí você diz, então, você acredita nesse inferno para sempre? Não, o para sempre é pertinente ao tempo e ao espaço. O para sempre tem fim. O para sempre acaba até no espaço-tempo, que não durarão eternamente. Mas eu creio na experiência do inferno como uma experiência de eternidade, conforme Jesus ensinou. Ou seja, ela não tem nada a ver com a temporalidade. O inferno não é um lugar. Ele é descrito como um ambiente, lá em Lucas, na parábola, na história do rico e do Lázaro, como uma cenografia para caracterizar um presépio imaginário. Mas o inferno não é um lugar, o inferno é um estado de consciência. O inferno é um estado de experiência no significado mais absoluto possível, com o que seja realmente verdade, sem que a pessoa possa fugir mais, se escondendo atrás de enganos, de auto-enganos, usando tapumes de traumas psicológicos para justificar as suas próprias perversidades e maldades, dizendo, eu só sou assim porque fizeram isso comigo. Inferno é aquele lugar da nudez absoluta, é o lugar do fogo que queima todo engano, toda mentira, toda perversão, toda autojustificação, todo equívoco tratado como dogma. O inferno é esse lugar que tira da gente, tira do homem, todas essas manifestações de desculpas que se transformam em pretextos de discussão filosófica sobre se Deus é amor, por que coloca alguém para sempre num lugar? Por que o cara vive 20 anos errado e tem que existir para sempre? Pagando. Se o universo tem 14 bilhões e 500 milhões de anos e ele não é eterno, o pobre do homem que viveu 25 anos fazendo bobagem vai ficar eternamente, como se o eternamente fosse um tempo sem fim. O suicida que não aguentou uma angústia desesperadora e deu um tiro na cabeça ou pulou da janela, vai ficar para sempre caindo da janela. Não. O inferno tem a ver com a eternidade, não tem a ver com um tempo sem fim. O universo tem a ver com um tempo sem fim. A presente existência tem a ver com esse aparente tempo sem fim. Mas o próprio universo está em estado de expansão entrópica. À medida que ele se expande, ele também perde energia. A segunda lei da termodinâmica, ele vai
perdendo, então nem eterno ele é. O universo tem fim, vai chegar uma hora, dentro de bilhões e bilhões de anos, que o universo vai congelar, vai frisar. Até o universo, portanto, tudo no espaço-tempo termina. Agora, a eternidade não tem absolutamente nada a ver com o espaço-tempo. A eternidade é o não espaço-tempo. É o não, é atemporal. A eternidade não tem nada a ver com 30 trilhões de anos. A eternidade tem a ver com menos do que um átimo de segundo. A eternidade é feita dos impactos absolutos esmagando o próprio tempo e levando a consciência a um discernimento esmagador, praticamente absoluto. Eu não digo absoluto porque absoluto só Deus tem consciência absoluta. Toda criatura tem consciência relativa, mas na relatividade do que seja possível em cada criatura, cada um é levado ao extremo do possível, daquilo que seja a compreensão daquele ser. Isso, gente, não precisa de milênios, nem trilênios, nem bilhões de anos. Cabe num instante. Um instante é um loop. É um loop. Cabe num instante. A dor de trilhões de vidas cabe num instante. A dor de todos os pecados de uma existência inteira cabe num instante. Mas o inferno existe e cabe num instante eterno. O inferno existe e cabe num instante eterno. Você sabe disso, eu sei disso. Quantas experiências do inferno eu já tive na vida que couberam num instante eterno? Quantos? Quantos infernos, quantas angústias, quanta vontade de morrer, quanta certeza de juízo, de erro absoluto já me visitou ao coração no espaço de um instante. O próprio inferno, a vida inteira passando na cabeça e você olhando e dizendo: o que eu fiz? O arrependimento é uma introdução da gente no próprio inferno, que traz essa exposição do ser a essa consciência total. Não tem a ver com perpetuidade, tem a ver com revelação eterna, que cabe no que a gente chama de instantaneidade. O inferno é menos do que o instantâneo, no sentido de que ele é eterno e a eternidade é atemporal. Mas o inferno existe. Dito isto, o que se perguntaria agora é o que isso tem a ver com a morte de Jesus na cruz e o que tem a ver com o domingo da ressurreição de Jesus. Ele aproveitou para ficar 24 horas no inferno, 32 horas no inferno? Não, o inferno não é medido assim, e a experiência da visita ao inferno não coube entre as 6 horas da tarde de sexta-feira e as 4, 5 horas da manhã de domingo. Não, isso é só o que estava acontecendo aqui no espaço-tempo. Como quando Jesus disse ao homem arrependido crucificado ao lado dele na cruz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, não significava que tinha que se completar aquilo que se chamasse hoje. Se o homem demorou mais tempo para morrer, se aguentou até o dia seguinte, seja como seja, porque Jesus morreu logo. Hoje é quando ele chegasse lá. Hoje é quando ele deixasse o espaço-tempo e entrasse naquela dimensão. Isso é o hoje. Mas aqui, na linguagem humana, e há 2000 anos atrás, meu Deus, sem auxílio de tudo que eu sei hoje sobre tempo, espaço, a linguagem era essa, era do hoje e do ontem, era
entre sexta-feira e domingo, para caber na pedagogia não só daqueles dias, mas até dos dias de hoje, onde tem um monte de gente me ouvindo sem entender ainda nada. Não tem nem treino para essa compreensão das coisas que acontecem num ambiente de atemporalidade, sem tempo, sem espaço-tempo, sem lugarização. Isto também dito, o que a Escritura nos afirma, usando a linguagem do espaço-tempo, usando a linguagem da linearidade histórica, ou seja, entre sexta-feira e domingo de manhã, apenas porque esse é o limite da possibilidade, esse é o limite da compreensão, e é para a maioria hoje, era para todos então. Aí você fala, e o lago de fogo do Apocalipse? Para mim, o lago de fogo é a manifestação final do amor de Deus, que é quando aqueles seres que insistem em viver em estado de rebelião, os seres designados no Apocalipse como o diabo, o anticristo, a besta, o dragão, a serpente, todas essas arquetipias e simbolizações de representação do mal, diz lá o texto do Apocalipse que todos esses, juntamente com a morte e juntamente com o próprio inferno, foram jogados no lago de fogo, a saber, no lago da extinção. No fim de tudo, não existe esse lugar onde alguma criatura fique de eternidade a eternidade, com ódio traumático eterno de Deus. Até o diabo receberá a misericórdia da extinção, do deixar de ser, o que é pura graça. Não ser mais, deixar de ser mesmo, inexistir. Porque em Cristo Jesus tudo é graça, não há um momento onde a misericórdia não triunfe sobre o juízo. Isso é que é chocante e muita gente não gosta, porque tem religioso que precisa que o inferno exista para sempre, porque é o lugar onde eles gritam e dizem, viu? Eu me sacrifiquei indo para o culto, indo para a igreja, dando o dízimo. Eu me sacrifiquei deixando de pegar a mulher do meu vizinho. Eu me sacrifiquei não transando com aquele gatinho. Eu me sacrifiquei fazendo esforços morais de autopreservação. Então, aqueles que, porventura, viveram diferente de mim, irão receber graça, vão ser tratados como o filho pródigo da parábola de Jesus, e o pai vai recebê-los só porque eles caíram em si? Só porque eles caíram em si, o pai vai dar uma festa no céu? Eu não. Porque você é o filho mais velho, você é o irmão do filho pródigo, cheio de inveja, com a vontade de ter ido se prostituir, não foi, ficou zangado, com raiva de Deus, dos seus mandamentos, achando-os penosos. Por isso você quer que o inferno exista, bem quente, bem precipitado, bem horroroso, bem para sempre. Bem para sempre. Bem para sempre. Ah, que delícia! Os meus inimigos vão queimar no inferno para sempre. Eu tenho a lhe dizer que, muito provavelmente, quem vai passar por lá para sentir o significado de uma eternidade separado de Deus, ainda que no espaço-tempo isso seja só algo menos do que o menos mensurável em cronômetro, mas a experiência da eternidade te leva eternamente para uma consciência abismal, infernosa. E bem-aventurado será você se pelo menos no inferno você se converter da sua maldade. Porque o livro do Apocalipse nos dá conta de que existem alguns que nem no inferno se convertem.
É para esses que vem o lago de fogo e de enxofre. Agora, você não quer experimentar o inferno. Eu não quero voltar a experimentar os infernos existenciais, emocionais, psicológicos, espirituais e relativos, que eu já experimentei no tempo presente, nesses 65 anos. Deus me livre de voltar para algumas agonias que tiraram de mim totalmente a vontade de viver, que me colocaram num estado de desistência da própria vida. Eu não quero voltar para essas dores de natureza subjetiva, eterna, que ninguém do lado de fora poderia enxergar, mas só eu do lado de dentro poderia avaliar. Não, você não quer ir para o interno, mesmo que o inferno não dure para sempre, mesmo que ele seja eterno. Eterno significando uma experiência muito mais profunda do que aquilo que dura para sempre. Porque é uma experiência até o abismo final da possibilidade de uma consciência ser consciência. Mas ainda é misericórdia buscando o seu triunfo sobre o juízo. É por isso que Jesus, morto sim na carne, porém vivificado no Espírito, foi e pregou aos espíritos em prisão. E aí em 1 Pedro, no capítulo 4, está dito lá, por essa razão foi o evangelho pregado aos que estavam mortos, para que mesmo mortos na carne, conforme os homens, fossem justificados no Espírito, segundo Deus. Você entendeu?